Vocês glorificam a Deus por isso? Nossa missão lá em Reserva do Cabaçal também já voltou. Estava parado esses dias aí. O município teve muito caso, então eles preferiram parar as igrejas também um tempo. Mas já voltaram, né, Robson? Robson já fez reunião lá ontem. E já, os irmãos estavam com vontade de voltar, foi tudo no culto. Graças a Deus. Irmão, você não aguenta ficar muito tempo sem Deus, não. Ninguém aguenta. Esse negócio de parar os cultos, a gente ficar meio enrolando em casa, ninguém aguenta. Você é tão de Deus que nem para desviar você presta. Se você tentar parar, desviar, você não dá conta. Você enjoa de desviar. Aí você fala, meu Deus, eu não sirvo para outra coisa a não ser para estar aos pés do Senhor. Deus colocou 2 Coríntios em meu coração, capítulo 5, verso de número 6 e 7, para dar abertura na palavra que eu quero falar com vocês sobre andar por fé ou por vista. Amém? Quero falar com vocês a respeito disso. Andar pela fé ou andar por vista, né? Vamos ler o texto? Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não por vistas. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Paulo está aqui dando um contexto, e ele está falando um pouco sobre as aflições, sobre a pressão da vida. E Paulo, ao discorrer sobre isso, ele vai dizer, olha irmãos, nós andamos por fé, mesmo que sentimos toda essa opressão no corpo, mesmo sentindo toda essa pressão no físico, temos plena confiança que a nossa vida deve ser pela fé, e não por aquilo que a gente vê. Viver por fé e não por vistas, viver por fé e não por aquilo que eu enxergo. E andar pela fé exige confiança absoluta na capacidade de Deus em dirigir a nossa vida. Fé é confiança. Andar por fé é confiar. Porque muita gente crê em muita coisa. E ter fé não é apenas uma condição abstrata do ser. É ter confiança em alguém, algo concreto. A nossa fé, ela deve ser pautada em alguém e não no quê. Você não crê em algo, você crê em alguém. A nossa fé, deve ser direcionada para o ser, o Cristo, a palavra, o Senhor, uma pessoa. Você crê em uma pessoa, você não crê numa religião. Porque fé, você pode ter fé em tudo que você quiser. Você pode ter fé até na mentira. Sabia que tem gente que tem fé na mentira? Ele crê na mentira. Ele crê na mentira que os outros contam. É fé. Ele tem fé para jogar na Mega Sena. Ele só não tem fé às vezes para dar o dízimo. Ele não tem fé para ofertar. Ele não tem fé para dar primícia. Ele só não tem fé, mas tem fé para jogar. Ele tem fé para gastar com aquilo que não é pão. Ele tem fé. Ele consegue. Mas ele tem fé naquilo que é abstrato. Ele não tem fé naquilo que é concreto. E a nossa fé, a fé bíblica, andar por fé. Por isso que a Bíblia fala, não é somente ver, é andar, é se movimentar. A fé se movimenta, é viva. Então o chamado de Deus nesse tempo tão difícil para você, para mim, é andar por fé e não por aquilo que você vê. E crer
crê quando você desenvolve a confiança no Senhor, você começa a viver. E durante muito tempo, o texto que é mais conhecido sobre fé é Hebreus 11, que é ali onde está listada a galeria dos heróis da fé. Esse texto é o texto mais conhecido sobre fé na Bíblia, Hebreus capítulo 11. E o primeiro versículo, pode colocar no telão para nós, irmão, 11:1 de Hebreus. Você vai ver que diz assim, muito conhecido: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Você não vê. E durante muito tempo a nossa interpretação sobre fé é que a gente deveria crer naquilo que não existe. O texto de Hebreus 11:1 não diz isso. O texto de Hebreus 11:1 não diz que é para você crer naquilo que não existe. É para você crer naquilo que não se vê. E eu já preguei, ou já ouvi gente pregando que fé é crer naquilo que não existe. E eu não sei se eu preguei, mas eu acho que eu já devo ter tido esse entendimento sobre fé. Eu já vi gente, você crê naquilo que não existe, não é fé. Você crê naquilo que não se vê. Não é porque você não está vendo que não existe. Não é porque você não está vendo aqui que ele não existe. Por isso que eu vou pensar com você em dois personagens que exemplificam essa ideia que eu quero pregar hoje aqui sobre o andar por fé e não por vista. Porque há um personagem bíblico, há vários, mas eu quero um, chamado Moisés, que ele exemplifica isso, o andar por fé e não por vista. E existe um outro personagem que andou por vista e não por fé na Bíblia. Eu quero falar sobre esses dois. Esse está no Antigo Testamento. O primeiro é o Moisés. Continua aí no capítulo 11 de Hebreus, que você vai ver a marca desse Moisés. Moisés foi o grande libertador de Israel, o homem chamado para tirar Israel do Egito, do cativeiro egípcio. E ali, o chamado dele foi muito interessante, porque vocês sabem a história de Moisés. Quem conhece aqui? Moisés ele nasceu na época que o rei do Egito mandou matar os bebês, os homens, os meninos do sexo masculino. Quando ia nascendo, ele dava ordem para as parteiras matarem. Mas o Moisés foi escondido. A mãe de Moisés escondeu o Moisés. O menino era tão lindo, tão bonito e tão robusto, que começou a crescer, e após 3 meses não teve como esconder o menino. Sabe por quê? Porque Deus esconde. Mas aquilo que Deus esconde continua crescendo. Deus pode até te esconder por um dado momento, mas você continuará crescendo mesmo no anonimato, escondido. Você crê nisso? Dá glória a Deus. Tem épocas que você não está na linha de frente, está até escondido, mas o escondido de Deus é porque Deus está gerando no oculto. É porque Deus está gerando algo para essa geração. Tem gente que não apareceu ainda no cenário, mas vai aparecer nessa época agora, porque Deus está levantando uma igreja que está crescendo em oculto, às escondidas. Sabe para quê? Para poder confundir a mente do diabo. Esse Moisés cresceu enquanto estava escondido, e teve um momento que não dava para esconder mais, ela liberou. Esse menino foi encontrado pela filha do faraó e cresceu, e aprendeu toda a ciência do Egito, estudou, se preparou, se formou, viveu os seus primeiros 40 anos como filho da filha de faraó. E ele é listado na galeria dos heróis da fé, por causa de uma atitude dele. E eu quero ler com você
essa atitude que o fez dele um grande homem de fé. Vamos ler o texto? Quem está comigo aí, diga glória a Deus. Verso 21, Hebreus 11, 21. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era muito formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Você vê, tem detalhes na Bíblia que você não lê lá no Êxodo. Parece que eles ficaram aqui, fechados dentro de casa, pararam com medo. Ai, meu Deus do céu, tem um decreto do rei aí que vai matar os bebês. Não, a Bíblia que declara que eles esconderam esse menino, mas viveram uma vida normal, tranquilo, cuidando do menino às escondidas, mas sem amedrontar com o decreto do rei. Nós estamos vivendo uma época de decretos, de paralisações, de problemas, mas nós não podemos viver refém disso não, amedrontados no meio de tudo isso não. Nós temos que viver a vida, o novo normal, que Deus preparou para nós, com coragem, com cuidado, com proteção, com zelo, cuidando da nossa família, cuidando da família do outro, meus irmãos, mas sem amedrontar com os decretos do rei. Nós temos que viver a vida. Aqui o Moisés foi poupado. E aí verso de número 22, 24, pela fé, Moisés, quando já era homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Verso 25, preferindo ser maltratado. Isso aqui, irmão, quando eu li, eu já risquei várias vezes esse texto 25 aqui, porque aqui é a chave da vida espiritual de um homem que vive por fé e não por vista. Isso aqui é o segredo. Você ter toda uma conjuntura que te beneficie, você abandonar isso e preferir ser maltratado. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus. Agora, essa frase eu marquei. Marque essa frase na sua Bíblia. Marque, porque você não pode esquecer. Marca, se você não tem costume de riscar, mas marca essa folha. Preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Aí eu fui dar uma lida e ver aqui, que prazeres transitórios do pecado é esse? E você tem que imaginar que isso tem uma outra tradução que chama o usufruto temporário. O usufruto temporário do pecado. Prazer é o usufruto, é o benefício, só que é temporal. É uma temporada, é um prazer. E se você for analisar a história de Moisés, você vai ver que tinha muita coisa que ele teve que considerar e preferiu deixar. E aqui está o grande segredo da vida de Moisés. Imagine comigo o tipo de vida de Moisés. Ele foi criado com os descendentes reais. Irmão, Moisés não abandonou pouca coisa para viver pela fé e ser maltratado com o povo no deserto. Ele abandonou a realeza. Ele tinha ao seu alcance poder, riqueza, influência. Ele poderia ter ponderado. Moisés foi educado na prestigiosa sabedoria e ciência do Egito. Moisés foi preparado, inclusive, se fosse necessário, ser um faraó no Egito, para ser um grande líder na maior nação do mundo até então. E ele preferiu. Então, irmão, o primeiro destaque que eu quero considerar para quem anda pela fé é que essa pessoa rejeita o usufruto temporário do pecado. Ele não flerta. Ele não se beneficia de algumas coisas temporárias. Ele abandona isso.
Ele não vive uma vida mesclada. Ele não vive aguardando um tempo a mais. Quando eu estiver mais velho eu vejo isso. Mais para frente eu resolvo esse problema. Por enquanto isso está me beneficiando. Certa feita, uma pessoa falou para uma líder minha, que tinha na igreja, nós trabalhávamos juntos, e a irmã e o irmão falou assim: olha, nós queríamos tanto trabalhar na obra de Deus, e só vivia falando isso. Aí essa pastora falou assim: por que vocês não trabalham? Aí o pessoal falou: chama ela aqui, vem aqui. A gente queria estar no altar, a gente queria estar falando, ministrando, mas por que vocês não fazem? Ela chamou de ladinho e falou assim: sabe por quê? Nós não nos casamos, nós só somos juntos. E a gente entende que isso não é de Deus, que a gente tem que casar. Vive junto, mas não é casado. Por que vocês não casam? O que impede? Quantos anos vocês têm juntos? Tantos anos vivem juntos. Relacionamento é bom? É bom. Mas por que vocês não acertam os ponteiros então? Porque tem uma pensão muito grande e ele perde se nós casarmos. Essa pessoa, ela está preferindo usufruir do prazer temporário do pecado. É o pecado que está pagando. É o pecado que está beneficiando. Então essa pessoa nunca foi feliz, nunca foi totalmente realizado nas coisas da obra de Deus. Eu quero lhe dizer uma coisa, meu irmão: para você viver por fé, vai ter coisa que você vai ter que abrir mão, inclusive coisa boa. Senão você não está disposto a andar por fé, você está querendo andar por aquilo que você vê, e isso é uma escolha. Quem me entende aqui? Moisés, então, nessa decisão que Moisés teve, ele não quis permanecer como parte da família real do Egito. Ele perdeu posição, perdeu benefício e resolveu viver com os seus irmãos hebreus oprimidos. Atos capítulo 7, verso de número 22, menciona algo do que nós estamos falando a respeito de Moisés. Atos 7, 22. Abra comigo aí no telão, irmão. Atos 7, 22. Está tendo aqui em Atos 7 um discurso de Estevão. E aqui narra a trajetória do povo de Deus. E ele está relembrando algumas coisas, a defesa de Estevão. E no verso de número 22 ele menciona algo interessante. Veja o texto comigo. Vamos ver a mesma coisa do texto no verso 20, 7, 20 até o 22. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e em obras. Moisés resolveu abdicar do direito que ele tinha de ser poderoso em palavras e obras no Egito, para ser humilhado, para ser maltratado. Eu já vi gente abrindo mão de coisa ruim, agora de coisa boa. Tem gente que dá aquela oferta que não serve nem para ele, nem para Deus. É uma briga. Irmão, eu sei que oferta não tem valor. Para Deus, diante de Deus, o valor em si é o que menos importa, porque Deus vê o coração. Agora, para você tem. Para você tem peso. Por quê? Porque desde que você pode dar 50 e aí dá 5, o valor que você está colocando naquilo que você está fazendo para Deus, revela quem você é. Eu não estou falando isso aqui só por dinheiro, estou dando um exemplo. Um exemplo. Há muito tempo atrás, eu abri minha carteira em um culto, não foi nem na nossa igreja, foi em outro lugar, e tinha 50 e tinha nota de 5 também. Aí eu fui na nota de 5, por incrível que pareça, dá até vergonha de contar isso.
Aí eu fui na nota de 5 para pegar a nota de 5. O Espírito Santo falou comigo: rapaz do céu, você tem coragem de pegar os 5 e deixar os 50? Nem você quer esses 5. Com todo respeito, irmão, eu entendo que você pode dar 2, pode dar 1. Isso aqui não estou colocando um peso nenhum. Vocês estão entendendo? Para depois não falar assim: o pastor está pedindo dinheiro lá, não está aceitando. Não, irmão, não tem nada com isso. A mulher veio e entregou 2 moedas. Jesus falou que foi a maior. A questão é comigo. A Bíblia diz que tem uma oferta de ouro, uma oferta de bronze e uma de prata. Se você pode dar de ouro e dar de bronze, agora se você pode dar de bronze e dar de bronze, você deu o melhor que você podia. Se você pode dar de prata e dar de prata, você deu o melhor que você podia. Se você pode dar de ouro e dar de ouro, você deu a melhor que você podia. É o valor que você dá a Deus. É o quanto você está disposto a abrir mão. Aí você fala: se eu der esses 50, eu fico sem o lanche depois do culto. Tudo bem, você preferiu maltratar o seu estômago do que... Ele preferiu ser maltratado junto com o povo. E você preferiu maltratar o seu estômago aquela noite. Para quê? Para ofertar, para entregar. Isso é viver por fé. É quando você abre mão. Daquilo que é benefício seu, para honrar o Senhor e acreditar. Você sabe por que Moisés abriu mão disso? Porque ele, olha lá, o Hebreus 11, no verso de número 26, ele vai completar. Não, verso 27. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, antes permaneceu firme com quem vê aquele que é invisível. Isso é fé. É invisível, mas existe. É invisível, mas existe. Você largar algo concreto, algo palpável, enriquecedor, que te beneficia, algo que te valoriza, que te vangloria, algo que dá status, você abandonar tudo isso para seguir aquele que é invisível, você nem enxerga. O pessoal vai falar assim: você está ficando maluco, fazer um negócio desse, deixar todos os prazeres aqui, deixar todos o usufruto dos prazeres transitórios dessa vida, para seguir aquilo que é invisível. É isso que nós fazemos, irmãos. Na fé, você é da fé. Amém? Mesmo que você esteja distante um pouquinho, de máscara e tudo, dá uma olhadinha para alguém assim, fala que ele é da fé, você é da fé, nós somos da fé, meus irmãos. Quantos podem dar um glória a Deus aí? Você é da fé. Você é da fé. Você não anda por vista não, você anda por fé. Moisés abriu mão, por quê? Porque ele viu aquele que é invisível e resolveu seguir. Aí tem coisa no seu coração, tem alguma coisa na sua mente aí que está mexendo no seu pensamento. Eu sei que está mexendo agora. Eu sei que você está pensando assim, fala assim: é difícil a gente ter essa dinâmica do nosso coração para a gente aplicar essa fé total nisso aí. Por quê? Porque o que você está vendo agora não é a realidade do que eu estou dizendo. Moisés abriu mão de um Egito todo para poder se caminhar com um povo pelo deserto, em nome de um Deus que é invisível. Isso é loucura. Loucura. Pois é, aqueles que são da fé, eles rejeitam o usufruto temporário do pecado. Sabe aquilo que te beneficia? Você tem que abandonar isso aí, se você quiser viver pela fé. Moisés preferiu ser maltratado, rejeitou tudo que o Egito tinha para lhe oferecer, abandonou, viu aquele que é invisível,
A decisão de Moisés pode nos influenciar e pode nos incentivar. Essa decisão que ele teve. Porque existem algumas coisas, eu devo abandonar certas práticas e certos hábitos que não se harmonizam bem com os princípios bíblicos. Quando eu rejeito o usufruto do temporário do pecado, eu devo abandonar algumas práticas e alguns hábitos que não estão em harmonia com os princípios de Deus. Existem coisas que você vai ter que deixar. Você já imaginou, por exemplo, irmãos, tem tantas pessoas que oram por Deus abrir uma porta. Deus vai e abre uma porta poderosa para ele. Essa porta compete, traz prazeres temporários para ele que ele não tinha antes. E ele começa a usufruir de prazeres que essa porta que Deus abriu trouxe para ele que ele não tinha antes. É um emprego, é uma posição social, é algo que é uma promoção, algo que Deus fez, que ele pediu tanto, que Deus colocou na mão dele, é dinheiro um pouco a mais, é uma condição melhor, uma casa melhor, um carro melhor, aquele que nem ia na praia, nem viajava para o exterior, agora começa a viajar, tem condições, põe um filho numa escola particular, já começa a viver um nível acima por uma porta que Deus abriu. Esses deleites e esses prazeres começam a competir e ele começa a andar por aquilo que ele está vendo e para de andar pela fé. Por isso que muita gente cai. Quem me entende essa noite aqui? Eu estou falando sobre andar pela fé. Irmão, quando eu falo sobre isso, Deus não está te chamando para ser pobre. Deus não está te chamando, Deus está te chamando para você rejeitar o usufruto do temporário do pecado. É aquilo que compete. É aquilo que compete com o seu Deus. Toda porta que Deus abre e que compete com Deus, Deus vai arrancar. Se você deixar isso aí competir com Deus, Deus vai tirar de você. Porque Deus prefere você perto dele, mesmo que você não tenha nada. Agora, se você estiver disposto a abrir a sua mente para entender o que é andar por fé, Deus também pode te prosperar, porque sabe que aquilo não vai competir com Deus, que esses prazeres não vai tirar a intimidade, a relação que você tem com Deus. Eu posso ouvir um glória a Deus? Então são práticas, é um emprego, é uma oferta, vantagens financeiras, mas prejudica o seu progresso espiritual. Moisés nos incentiva a não tomar decisões que reflitam essa cegueira espiritual do mundo aí. Não tome decisões pautadas no que o mundo te oferece. Não tome, porque senão você vai viver por vista. Toma cuidado, irmão. Comece a estudar as coisas, ver o que o mundo, o mercado está oferecendo. Daqui a pouco você está envolvido em coisas. E não é andar por fé, é andar por sua consciência, é andar por seus limites. Adiantando. Última coisa sobre a vida de andar pela vista, andar por fé e não por vista com Moisés. Moisés preferiu o prazer de uma amizade com Deus. Dentro desse rejeitar o usufruto, ele preferiu o prazer de andar com Deus. Olha para mim, andar pela fé é ter prazer de andar com Deus, mesmo que você não tenha nada. É bom você entender essa revelação de hoje aqui, porque a maioria do povo na igreja do Brasil aprendeu que andar com Deus tem remuneração. Você, nós somos da mesma geração, nós aprendemos que ir para a igreja prospera, que ir para a igreja enriquece. E eu não quero lhe decepcionar. Quem anda com Deus, Deus é fiel para sustentar mesmo. Quem anda com Deus não sai de mão abanando. Mas a nossa primeira relação com Deus não é essa. Você não vem no altar para ofertar, calculando que amanhã vai estar depositado na sua conta.
E nós aprendemos a nos relacionar com um Deus que dá e não com um Deus que é. Nós, como igreja, só aprendemos a relacionar com aquele Deus que prospera e tem que dar alguma coisa, não aquele Deus que é o nosso amigo para caminhar no deserto da nossa vida. Moisés preferiu andar sem proposta salarial, sem promessa de nada, no deserto, com Deus, pelo prazer de estar com Deus, do que usufruir dos prazeres transitórios que o Egito oferecia. Amém. Isso é andar pela fé. Andar pela fé não tem promessa não tem proposta não. Tem propósito, mas não tem proposta. A proposta de andar pela fé é: Abraão, sai da sua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ah, mas não vai mostrar? O que eu vou ganhar com isso? Não vou te mostrar nada. Sai para uma terra que eu ainda vou revelar. Deus só faz o chamado, a coragem de abrir mão dos prazeres transitórios desse mundo é nosso. Você está disposto a largar as inclinações carnais, o que te beneficia? Está disposto a abandonar aquele vício? Está disposto a abandonar aquele hábito? Está disposto àquela condição, aquilo que você gosta, pelo prazer de andar com Deus? Nós não andamos pela vista, nós andamos pela fé. Ainda que sentimos no nosso corpo o impacto de tudo isso. Ande pela fé. Esse tempo vai exigir de você confiança plena. Esse tempo vai exigir da igreja que ela ande pela fé. Mas há um exemplo bíblico que eu quero concluir com vocês sobre andar por vista. O nome desse homem chama Esaú. Quem já viu falar do Esaú? Esaú é o irmão gêmeo do Jacó, filho do patriarca Isaque. Vamos ler alguma coisa sobre o Esaú? Quem está disposto aí? Gênesis 25. Eu posso ouvir um glória a Deus? Gênesis capítulo 25. Aleluia, igreja. A partir do verso 27, vamos ler. Vamos lá. Cresceram os meninos, quer dizer, eram gêmeos. Esaú saiu primeiro, perito em caça, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Simples, pacato, habitava em tendas. Isaque amava a Esaú porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado. Quando esmorecido, veio do campo Esaú e lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse guisado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom, vermelho, da cor do guisado. Esaú é desses edomitas. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. O que é primogenitura? É o filho mais velho, o primeiro, que tinha direito na construção, na ideia patriarcal. O filho primogênito tinha direitos. Eu vou falar sobre os direitos do primogênito. Ele tinha direito de ser uma espécie de pai quando o pai morria. Ele tinha uma porção dobrada a mais do que os outros filhos, para cuidar dos negócios, para ser o representante legal do pai que havia morrido. Isso é primogenitura. É a bênção que ele tinha. Coordenava todas as posses que o pai tinha. Vamos adiante. 32. Respondeu: estou a ponto
ponto de morrer, do que me vale, do que me aproveitará esse direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura. Irmão, a vida toda nós chamamos Jacó de trapaceiro, né? A vida toda. Só que Jacó não trapaceou ninguém não, Jacó vendeu, o outro quis vender. Ele roubou? Ele pegou na força? Não, ele vendeu. E algo que é vendido pode ser configurado um crime? Não. O outro desprezou, meu irmão, a primogenitura. Por isso que Deus abençoa Jacó. Uma certa feita, o irmão falou: pastor, Deus abençoa quem trapaceia, né? Eu falei: não. Por que abençoou Jacó fazendo uma conversa com a mãe dele, uma mentirada? Não, ele não fez nada disso não. Isso aqui aconteceu no dia que o irmão dele chegou esfameado. Isso aqui aconteceu no dia que o cara estava dando vazão para a carne dele, andando por vista. Quando você anda por vista, você entrega a bênção de Deus, despreza a bênção de Deus. Você não está vivendo por fé. E quando não vive por fé, entrega até o que tem da parte de Deus, como se não fosse nada. Então o Esaú que desprezou a bênção, ele vendeu, está escrito, eu li para vocês. Vende-me primeiro, disse ele. Ele disse: do que me vale, do que me aproveita? Então disse Jacó: então jura. Ele jurou e vendeu o direito de primogenitura a Jacó. 34, deu, pois, Jacó a Esaú pão e um cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Irmão, Jacó não é tão malvado assim não. Eu já mudei meu conceito com Jacó faz tempo. Jacó não é esse trapaceiro que todo mundo prega não. Jacó é aquele que aproveita. Jacó é aquele que agarra as oportunidades. O nome de Jacó não é trapaceiro. Toda a vida me falaram que o nome de Jacó significa trapaceiro. Não é, é aquele que agarra. Eu já fui verificar os dicionários, é aquele que agarra. Ele saiu agarrado no calcanhar. Ele pegou no calcanhar do irmão, sabe por quê? Porque quem trapaceia... Olha para mim aqui, para eu te dar essa palavra, porque você nunca ouviu falar isso, nunca ouviu. Sabe por que ela agarrou no calcanhar de Esaú? Porque Esaú que trapaceou. Quem era para sair primeiro era Jacó. Dá um glória a Deus logo. É verdade o que eu estou falando, irmão? O jeito que a sua mãe fez, nós não podemos negar. A sua mãe que acelerou o processo, mas que Jacó ia ser o dono dessa bênção, ia ser de um jeito ou de outro. Se ele aguardasse, Deus ia fazer do jeito de Deus. Ele apenas, se você quiser dar uma palavra para Jacó, de como precipitou, aceitou o conselho de sua mãe, inclusive sua mãe falou: se tiver algum problema com isso aí, alguma maldição, recaia sobre mim. Não teve. Não teve maldição. Caiu maldição sobre a mãe dele? Não caiu. Porque se tivesse maldição, e se fosse pecado, se fosse trapaça, tinha caído maldição na cabeça daquela mulher. Não caiu, porque Deus não viu como trapaça. Então vamos resolver essa nossa questão com o coitado do Jacó. Vamos parar. Porque senão a gente fica aí a vida inteira crendo num negócio que não é. Jacó é aquele que agarrou a oportunidade que Deus deu. E o outro bobo desprezou. Por quê? Porque vivia por vista. Vivia pelo estômago. Aquilo que via na frente já pegava. Tem gente que é assim. Só vive pela bênção. Só congrega na igreja enquanto Deus está abençoando. Só congrega enquanto Deus está abençoando. No dia que não começa a abençoar, esse negócio de não está dando certo. Vou desistir. É um Esaú da vida. Vive por vista. Adora a Deus por aquilo que Deus dá. Troca a bênção de Deus por um prato de lentilha. Se fosse, não é nem por um churrasco. Não é nem por uma picanha invertida.
Porque se ele chegasse lá, o Jacó tivesse com um carneirão atravessado no espeto, na brasa, para lá e para cá, talvez o Esaú falasse assim, rapaz, estou com a vontade de comer, cara, a carne assada, eu não resisto. Porque tem uns crentes aí que, essa coca gelada com essa carne assada eu não vou resistir, nem no culto eu vou. Aí, ó, tá vendo? É uns Esaú da vida. Mas não era isso tudo não, era uma lentilha. Você gosta de lentilha? Quem gosta de lentilha? Lentilha é até bom, mas com a carninha, né, misturado. Porque só a lentilha também. Ele tinha um guisado lá vermelho, não sei o que ele colocou dentro, deveria ser bom para quem está com fome. Para quem está com fome, meu irmão. Quando eu mudei para cá, tinha uns irmãos aqui, que eu não conhecia a região, tem uns irmãos muito espertos aqui. Muito esperto. E eu cheguei aqui e eu fui pregar. A nossa igreja era ali na praça. E lotada a igreja, os irmãos falaram, pastor, vem cá. Tem uma comida aqui que é para os pastores. Você quer comer? Eu falei, estou com uma fome, preciso de comer. Aí o irmão me levou lá, levou um pratão de macarrão assim, Zé Batista, desse tamanho. Que traião. Falei, essa macarronada foi feita para os pastores. Eu olhei e falei, então glória a Deus, não sabia, né? Coloquei macarrão, Quando terminou o culto, irmão, tinha aqueles espetos assando, eles estavam lá no fundo, eu não vi. E eles com um monte de carne assada assim, rolando assim, aquilo sobrando, e eu com a barriga cheia de macarrão. Só uma judiação, irmão. É uma judiação que fizeram comigo. Os caras não tinham dó, não, eu tinha recém-chegado. Eu falei, irmão, o que é isso aí? Não vou falar o nome do irmão, não, vocês conhecem, porque se eu falar o nome, entrega. Mas ele sabe, se ele estiver assistindo, ele sabe. Eu falei, aí depois, nada que os irmãos me ofereciam na frente, eu, não, irmão, depois eu como. Eu passo fome agora, mas eu espero. Vou andar pela fé, que de lá para frente deve ter coisa boa. Esse negócio de comer antes, apressado, apavorado, é Esaú que come. Porque a maior bênção, a bênção de Deus, a sua bênção, está um pouquinho mais adiante. Não desiste não, persiste mais um pouquinho, olha pela fé que Deus tem coisa boa lá na frente, e você está perdendo porque está parando. Eu encerro. O caso de Esaú serve de alerta para nós. Tomar decisões, grandes ou pequenas. Quando nós tomarmos isso, essas decisões, não devemos nos deixar seduzir pela propaganda. Olha, eu falei que o Jacó não ludibriou tanto, mas ele seduziu bem, né? Ele falou, então tudo bem. Não, ele fez aqui, ó, falou, rapaz, está com fome, ele levou o prato, falou, não, calma. Me dá a primogenitura para cá que eu te dou. Negócio feito. Não deixe seduzir pelas propagandas do inimigo. O inimigo vai tentar colocar um prato de lentilha na sua frente. Não abrace. Não é de Deus. Não é o tempo. Espera mais um pouco, que Deus tem uma promessa grande na sua vida. Você pode dar glória a Deus? Irmão, quem promete satisfação imediata não é Jesus, é Satanás. Vou repetir, quem promete satisfação imediata não é Jesus, é Satanás. Satanás conduziu Jesus e disse assim para Jesus, olha, depois de 40 dias de jejum, tá vendo, ó? Tu és filho de Deus? Transforma essa pedra em pães. Prazer imediato. Se você me adorar, tá vendo todos esses reinos aí? Eu te darei prazer imediato. Quem oferece prazer imediato é Satanás, não é Deus não, irmão. O prazer de quem anda pela fé, de quem vive pela fé e não por vista, é andar com Deus e não se satisfazer. Repito para você pegar essa no seu espírito. O prazer de quem anda pela fé e não por vista está em andar com Deus e não se satisfazer imediatamente. Você não anda com Deus para ficar se satisfazendo imediatamente, não. Vamos tocar aquela mesma canção, aquela Evelyn, aquela mesma canção.
Se essa palavra servir para te estreitar, para estreitar o seu coração, para andar com Deus, prazer em tuas águas, quero mergulhar, o meu prazer está contigo. Se essa palavra servir para você estreitar o seu relacionamento com Deus, mesmo que você esteja com fome. Se o Esaú tivesse entendido, ele passava fome aquele dia, mas ele não entregava aquilo que era de Deus para ele. Vai ter dia que você vai ter que passar fome um dia, para poder andar com Deus. Vai ter dia que você vai ter que sacrificar o seu estômago, sacrificar o seu bolso, falar: essa oferta, esses R$100 eu ia comprar uma blusa para mim, mas vou dar de oferta para o Senhor. Vou sacrificar o meu eu para abençoar a obra de Deus. Irmão, é verdade o que eu estou falando. Não estou proibindo ninguém aqui de comprar nada para você. Não estou querendo sacrificar você em detrimento de obra de ninguém. E meu irmão, só que Deus conhece aqueles que têm prazer em andar com Ele na obra dEle. Você compra uma calça de R$250, de R$100, não tem problema nenhum, mas na hora que vai dar uma oferta para Deus, dá 5, dá 2, estranho isso aí, estranhíssimo. O cara vai comprar um violão, paga 5 mil, 3, 4 mil, para ele tocar. É para Deus, tudo bem. Na hora que vai dar uma oferta, dá R$2 amassado. Compra o melhor para ele, não é proibido, pode comprar. Eu quero ver você bonito, quero ver você alinhado, prosperando. Compra o melhor, compra uma roupa chique para vir para o culto no domingo. Aí sabe o que ele faz? Chega no culto atrasado. Estranho isso, né? Quem é você? Esaú ou Moisés? Moisés preferiu ser prejudicado. Moisés preferiu sofrer com o povo no deserto do que ser um homem reconhecido no Egito. Esaú preferiu encher o estômago com aquilo que estava na frente, preferiu se satisfazer imediatamente do que esperar o propósito de Deus se cumprir. A Bíblia vai dizer